Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. Hoje vamos fazer mais um vídeo do mês, né? Vocês já ouviram falar do mais conhecido Homem das Cavernas, mais conhecido como Ötzi? Então, roda a vinheta. Bom, gente, tem inúmeros casos aí que eu vou trazer para vocês em futuros vídeos e esse é muito interessante, justamente porque ele foi confundido com uma pessoa comum que estava congelada, mas na verdade seria um fóssil altamente preservado do ser humano com mais de 5.300 anos. Então vamos contar um pouquinho mais da história do Ötzi, o Homem das Cavernas. Bom, ninguém imaginava que uma simples excursão alpina pudesse ter sido tão famosa durante este período, pois o que parecia ser um suposto corpo de um alpinista que havia sido morto, durante uma escalada, ele foi muito bem confundido e posteriormente, após algumas análises, muitos cientistas se surpreenderam com a incrível capacidade deste corpo ter ficado tanto tempo mumificado. E justamente esse incrível fóssil, ele tem a capacidade de descrever muitos contextos históricos. Dentre deles, a nossa origem, como que nós desenvolvemos no passar dos anos, desde a pré-história até hoje. Então esse incrível personagem chamado Ötzi, ou popularmente conhecido como o Homem do Gelo, ele viveu por mais de 5.300 anos atrás. Então imagine só a quantidade de tempo que esse corpo acabou ficando preservado. E devido a esta incrível preservação no passar dos anos, ele ficou rico justamente por uma alta dose de dados que podem ser coletados, e justamente devido ao seu material genético que esteja à disposição. E essa descoberta do Homem do Gelo, ela foi comparada justamente com as pirâmides do Egito, aquela dos faraós, onde foram encontradas as múmias. Bom, para quem não sabe, este suposto corpo deste homem pré-histórico, ele foi encontrado numa localidade conhecida como Maciço de Ottistal, que fica teoricamente entre a Itália e o Mediterrâneo. Um acaso levou à descoberta de uma múmia de 5.000 anos, congelada e soterrada nos Alpes do Tirol, na fronteira entre a Itália e a Áustria. Ela foi batizada como Ötzi, o Homem de Gelo, por ter sido encontrada no maciço de Ottistal. A descoberta gerou uma série de pesquisas por parte de estudiosos de várias áreas, o que aponta a grande importância da descoberta, já que é uma das poucas múmias bem conservadas encontradas na Europa. Apesar do enigma, o que é mais interessante nessa história toda é a reconstrução de um passado muito distante proporcionado pelo encontro desta múmia. Segundo Jean Delahaye, historiador e professor do Collège de France, Ötzi foi encontrado por acaso durante uma caminhada do casal alemão Erika e Helmut Simon pela montanha Similaun, sendo que os arqueólogos dataram a idade da múmia em 5.000 anos, já que os vestígios vegetais encontrados nos equipamentos do homem indicavam que ele havia vivido entre os anos de 3.300 e 3.100 a.C. E este corpo que foi encontrado do Ötzi, ele revela alguns mistérios bem interessantes, onde ocorre um período de transição do período neolítico, onde o homem teoricamente sobrevive através da caça, e posteriormente ocorre a transição onde ele começa a utilizar a agricultura, fazer grandes plantações para se alimentar. Pois antigamente, como não tinha esses tipos de recursos, o que eles faziam? Eles se alimentavam em determinado lugar, acabavam os alimentos e eles iam para outros lugares. Então eles eram teoricamente nômades. Bom, o Museu Arqueológico do Sul do Tirol, que fica na Itália, ele detém todos os recursos para a exploração deste corpo, tanto cientificamente como educacionalmente. E eles decidiram fazer uma espécie de conferência para apresentar todas as informações referentes a esta incrível múmia, justamente para que eles possam trocar informações de tudo que eles coletaram até então, para poder justamente passar para a comunidade científica, e também apresentar algumas situações que alguns cientistas podem ajudar, justamente revelando as bactérias que acabaram causando uma grande úlcera no corpo desta múmia, e também sobre o tipo de armamento que ele estava utilizando naquela época que ele morreu, pois eram teoricamente armamentos totalmente primitivos. Bom, eu vou colocar algumas fotos dessa descoberta e do Ötzi para que vocês vejam.
recentemente eles acabaram descobrindo que um dos machados que era utilizado por este Otzi, ele era originário da Toscana, que é atualmente a região da Itália. E isso deixa bem claro uma coisa, que esses seres humanos, eles não ficavam parados em um único lugar, né? Eles, teoricamente, paravam em um lugar, iam para o outro, e assim por diante. Bom, essas descobertas foram justamente analisadas por causa do material que foi encontrado junto do corpo, né, que seriam totalmente primitivos. E eles fizeram algumas análises de isótopos neste machado, e o metal que fazia parte deste objeto era justamente da região da Toscana, e que posteriormente este corpo foi encontrado nos Alpes suíços. Então olha a distância que ele acabou se deslocando. Quanto à causa que levou à morte deste senhor, foi algo que demorou mais de 10 anos para ser descoberto. Pois após eles fazerem inúmeras análises do corpo, né, fazerem radiografias, tomografias computadorizadas, eles acabaram identificando um pequeno orifício na região do ombro. Então, teoricamente, alguns acreditam que ele estava justamente fugindo de algum predador e acabou sendo ferido. E como estava numa região bem fria, né, ele pode ter morrido de hipotermia. E por incrível que pareça, eles fizeram algumas análises forenses, né? E todas essas informações foram coletadas, foram investigadas para tentar encontrar estes fatos. E realmente, devido a tanta demora, né, eles acabaram encontrando a devida origem da sua morte. Outro fator interessante é que eles encontraram algumas ramificações nas mãos, como se ele tivesse feito algum tipo de defesa. Então, posteriormente, ou antes, né, dele fazer esta escapada, possivelmente ele deve ter entrado em algum tipo de luta corporal, ter se machucado com algum tipo de objeto, né, pois as mãos dele acabaram tendo algumas protuberâncias. Então a conclusão de algumas pessoas foi que ele foi atingido na região das costas, né, próxima dos ombros, e que ele pode ter sido morto, né, por algum tipo de predador ou até mesmo de algum amigo que estava com ele, né? Pois normalmente quem é atingido pelas costas não percebe os tipos de ferimentos, né, ou estava fugindo de alguma coisa. Algo interessante também que encontraram no estômago dele era tipo assim uma carne, né, que na época era algum tipo de cabrito montês, e que ele tinha comido quase 1 quilo. Então, como eles estavam em um ambiente teoricamente frio, né, a tendência é que esse tipo de pessoas se alimentem com materiais gordurosos, como carne de algum tipo de animal. Bom, sendo assim, eles não têm qualquer ideia de que tipo de pessoa que acabou matando ele, mas uma coisa eles têm certeza: esse tipo de morte foi altamente criminal. Então, a partir destas informações, eles foram verificar aonde o Otzi foi encontrado e fizeram inúmeras escavações. Não encontraram nada que pudesse comprovar que existia algum tipo de uma outra pessoa, né, algum tipo de povo próximo dali. Pois imagina, né, você encontrar provas com mais de 5.000 anos, né, é algo assim que teoricamente foge da realidade, pois muitos materiais poderiam ter se deteriorado, né, algumas ferramentas poderiam estar à disposição próximas do corpo, e tudo que foi encontrado foi altamente coletado e analisado posteriormente. Só que a partir do momento que eles coletaram todas as suas roupas e os materiais que estavam com eles conseguiram perceber o seguinte, que tanto quanto as ferramentas como a vestimenta eram de origem animal. Então, teoricamente, né, não existiam roupas que as pessoas pudessem fazer com lã, né? Eram tudo de couro de algum tipo de animal. Bom, eu vou gravar um pequeno vídeo para que vocês conheçam um pouquinho mais. A conservação do corpo em baixas temperaturas possibilitou saber que era um homem que tinha entre 40 e 50 anos quando morreu. Detentor de cabelos crespos e castanhos, cultivava ainda uma barba. Esse conhecimento foi obtido com os pelos encontrados em suas roupas e objetos. Tinha ainda tatuagens que adornavam os pontos dolorosos de seu corpo, causado por uma possível artrose. Essas marcas feitas com carvão podem indicar um conhecimento do corpo semelhante ao da acupuntura chinesa, já que as marcas estão em locais que também são indicados por este ramo da medicina oriental. Foram encontrados ainda objetos que poderiam apresentar detalhes das condições de vida dos seres humanos durante o Neolítico. Otzi vestia roupas feitas de pele de cabra, veado e urso, ostentando na cintura uma bolsa de couro, onde foi encontrada uma raspadeira, uma broca, uma lâmina de sílex. Para quem não sabe, uma lâmina de sílex era uma rocha utilizada para a fabricação de instrumentos. Uma agulha de osso, um amolador de pedra e alguns fungos, possivelmente utilizado para fins medicinais. As armas que ele tinha em seu poder eram um arco incompleto de 1,8 metros de comprimento, e com as flechas também em mau estado de conservação. Otzi possuía ainda um instrumento para retalhar animais, tendões de pássaros e alguns pedaços de galhadas de veados, que foram interpretados pelos arqueólogos como possível matéria-prima para a construção de projéteis para as flechas. De coletas de vestígios de seu trato digestivo, foi possível indicar que ele se alimentava de trigo possivelmente moído, utilizado como farinha para a produção de pão, e outras plantas.
Restos em seu intestino indicam que se alimentou também de carne de animais, como veado vermelho e cabra montanhesa alpina. Fungos foram encontrados em seu intestino, o que pode indicar a utilização desses seres vivos na conservação de alguns alimentos. Alguns artistas holandeses usaram os resultados de uma varredura em 3D do esqueleto do Homem do Gelo para recriar sua cópia em tamanho real. Inicialmente, os cientistas acreditavam que os olhos de Otis eram azuis. Estudos recentes de DNA confirmaram que os olhos eram castanhos. Mas quem era este homem? As hipóteses levantadas é que ele poderia ser um prospector em busca de cobre, um xamã solitário ou um pastor de cabras. As causas de sua morte podem ter sido frio, em decorrência de um ferimento de flecha no ombro, ou mesmo que tenha morrido ao fugir de uma tempestade. Não é possível saber precisamente as condições de vida de Odyssey, mas o que realmente interessa é que seu corpo, que hoje se encontra no Museu do Homem de Gelo, localizado em Bolzano, na Itália, levanta muitas dúvidas, mas também aponta vários caminhos de estudo para se conhecer os estilos de vida de nossos antigos antepassados. Bom, após eles fazerem algumas análises bem detalhadas, eles conseguiram ter mais ou menos a noção de idade desta pessoa. Ele tinha mais ou menos entre 40 e 50 anos, media mais ou menos cerca de 1,60 m de altura e pesava cerca de 50 e 60 quilos, né? Sem falar que ele sofria de algumas doenças, dentre elas uma úlcera no estômago. E ele tinha até mesmo algum tipo de tatuagem. Imagine só você encontrar um corpo conservado com algumas tatuagens, né? Algo realmente impressionante. E devido às análises que eles fizeram dos seus cromossomos, eles identificaram que ele teoricamente viria da região da Sardenha, que é também território italiano. E muitos acabam defendendo, né, que a origem da humanidade teoricamente não seria mais na África, mas no mar Mediterrâneo. Mas isso é muito difícil de contestar, né, porque você trabalhar com fóssil de ser humano, você tem que datar especificadamente, né, cada osso que você encontrar, então é bem difícil você determinar a origem correta de um determinado fóssil que você encontre, né? Então este personagem Otis, ele dá uma perspectiva bem interessante, que nós temos a incrível capacidade de se adaptar a qualquer tipo de região, tanto importa quanto a temperatura, condições climáticas, né, que podem afetar a vida das pessoas. Sendo que eles eram extremamente inteligentes, né, na gestão dos recursos que eles possuíam, justamente por obter vários tipos de ferramentas que poderiam ajudar eles da melhor maneira possível, com relação à caça, né, à preparação de alimentos. É algo assim que ajuda muito a compreender como que a humanidade acabou se desenvolvendo. Agora, uma das perguntas que até hoje estão sem qualquer tipo de resolução é o que um homem pré-histórico estaria fazendo a uma altura de mais de 3.150 metros de altitude. O que ele estava fazendo lá em cima, né? Pois é, gente, a incrível capacidade que a origem da humanidade tem de nos surpreender, né? Sempre que a gente passa por enormes evoluções, a gente tem uma incrível capacidade de nos adaptar, né? A nossa inteligência de criação de coisas é algo incrível. E se a gente for analisar nesses últimos 100 anos, com o advento da tecnologia, as descobertas científicas elas vão cada vez mais rápidas, né? Justamente na cura de doenças, questões tecnológicas, equipamentos, né? Todo tipo de coisa para facilitar a vida do ser humano. E a tendência é que isso acabe justamente sendo mais rápido, né? Pois a gente está em constante evolução. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo aí sobre questões evolutivas, né? Explicando um pouquinho mais dessa questão. Com certeza vale a pena vocês conferirem, beleza? Bom, gente, um vídeo bem rápido. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou deste vídeo, clique em gostei para ajudar na divulgação do nosso canal e se inscreva para receber as notificações, clicando sempre no sininho. Aos poucos, assim que a gente chegar nos 10 mil inscritos, pretendo fazer uma live com vocês para tirar algumas dúvidas, sugestões, reclamações, né? E sempre vou estar à disposição, beleza? Então até o próximo vídeo, galera. Obrigado, valeu!